Quando a gente fala de personagens ligados ao Superman, qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? Provavelmente você respondeu Lois Lane, Lex Luthor ou algum outro vilão do herói. Mas Jimmy Olsen muitas vezes é esquecido injustamente. E hoje nesse Kryptonita especial eu conto a história, muitas curiosidades de Jimmy Olsen e por que o personagem é tão importante para a mitologia do Superman. Vem comigo! Super fantástico! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Kryptonita, fique bem à vontade, porque eu já estou. Se você está chegando agora, se inscreva no canal e ative o sininho que sempre tem vídeos ligados à cultura pop, ao mundo geek, ao mundo dos super-heróis. E hoje eu quis trazer um dos grandes sidekicks, vamos dizer assim, do Superman, que é o Jimmy Olsen. E um dos fatos que eu mais gosto desse personagem é que ele não foi criado nos quadrinhos. Ele foi criado em um programa de rádio. Eu falo isso porque eu sou radialista, eu sou locutor também, eu amo rádio, então é muito legal esse fator. Inclusive, até a Kryptonita foi criada no programa de rádio, mas isso é história para outro vídeo. Faz todo sentido do mundo. Sim, porque lá na década de 40 existiu o programa de rádio do Superman, The Adventures of Superman, que durou a década de 40 inteira, mais um ano de 50, 51, 11 anos do rádio. E o Jimmy surgiu lá, logo em um dos primeiros programas, já tinha lá o pequeno repórter do Planeta Diário, jornal que Clark e Lois trabalhavam, e as características do personagem eram as mesmas que a gente veria posteriormente no personagem, nos quadrinhos. Um dos funcionários lá do Planeta Diário que rapidamente vira amigo de Clark Kent sem saber que ele é um dos maiores heróis do universo, o Superman. É você, não é? 2 anos depois ele foi transportado para as histórias em quadrinhos do Superman, surgindo na primeira história em quadrinho do Super em dezembro de 1941. Jimmy ficou muito conhecido por ser o fotógrafo, né, do Planeta Diário, mas nas primeiras histórias ele só era um office boy lá do jornal que sonhava em um dia virar um grande repórter. Esperem! Estão cometendo um erro! Verdade. Daí pra frente, o personagem só foi ganhando mais destaque. O ruivinho sardento, meio desengonçado, aí sim, virou fotógrafo do Planeta Diário. E que fotógrafo, né? Ele ficou conhecido por ser o primeiro a conseguir uma foto do Superman. Que moral, hein? Pouco tempo depois, ele fez aparição na primeira série de TV do Superman, interpretado pelo ator Jack Larson. E não para por aí não, ele conseguiu ter o seu nome estampado em sua própria histórias em quadrinhos com o Superman, Superman Jimmy Olsen, lá em 1954. Claro, sempre sendo retratado como amigo atrapalhado do Superman, o Jimmy Olsen se envolvia nas mais bizarras aventuras, vamos dizer assim, que sempre aconteciam coisas malucas de outro mundo nas histórias dele. Às vezes ele virava um monstro, um polvo com 8 braços, um gorila, uma tartaruga gigante, e certas vezes ele chegou até a ganhar poderes temporários, mas alguns deles muito bizarros, como o Jimmy radioativo, uma habilidade de crescer um super cérebro nele, ou até uma habilidade de fazer crescer barba. Que viagem é essa, velho? Além de, é claro, às vezes se transformar em mulher nas histórias em quadrinhos, adotando o nome de Leslie Liu, colocando uma peruca, roupas femininas e recebendo até cantadas das pessoas. Tá bom, querido. Todas as histórias do Jimmy eram muito leves, muito divertidas, mas mesmo assim eram as histórias que menos vendiam na DC. Isso mudou um pouco com a chegada de ninguém mais, ninguém menos que Jack Kirby na editora DC, ele que criou junto com Stan Lee vários dos grandes heróis da Marvel, trabalhou pouco tempo na DC e reformulou um pouco o personagem. O Jimmy Olsen se tornaria um jovem aventureiro e não tanto atrapalhado quanto antes. Mas depois que Jack Kirby saiu da DC, o título das revistas do Jimmy Olsen voltaram a cair nas vendas e ele acabou perdendo a sua exclusividade, transformando a revista do Superman em Superman Family, a família de Superman, onde o Superman e o Jimmy dividiam as histórias aí com a Lois Lane, com a Supergirl e outros personagens. Falando na Supergirl, quem meio que criou a Supergirl nas histórias em quadrinhos foi ele mesmo, o Jimmy Olsen, porque em uma certa história do Jimmy Olsen, ele achou um totem mágico e fez um desejo
Ele queria que o Superman ganhasse uma contraparte feminina para ajudar ele nas suas aventuras e no seu combate aí contra os vilões do mundo afora. Mas a Supergirl que ele desejou lá, que existiu, foi gravemente ferida e Jimmy logo resolveu fazer um novo desejo para que ela sumisse, para que ela não fosse mais ferida. Claro que isso foi uma estratégia da editora da DC para introduzir aí a contraparte feminina do Superman nos quadrinhos para ver se o público aceitava. E o público aceitou. E depois, um ano depois, eles criaram sim a Supergirl que a gente conhece, que é a Cara Quente, que veio de Krypton, prima do Superman, com quem, inclusive, Jimmy já se envolveu amorosamente, tanto nos quadrinhos quanto fora deles. Batman e Robin, a dupla dinâmica, conhecida mundialmente por todos. Robin era aquele sidekick que ajudava o Batman nos diálogos para combater o crime em Gotham. Foi criado por causa disso, né? Para o Batman não falar sozinho nas histórias em quadrinhos. Jimmy Olsen, apesar de não usar uma máscara, uma capa e uma tanguinha verde, era o Robin do Superman. Jimmy acabou se tornando um amigo fiel, tanto do Clark quanto do Superman, mesmo na maioria das histórias eles não sabendo que é a mesma pessoa. Jimmy até ganhou um relógio de pulso do Superman que emitia um som supersônico ouvido pelo Superman de qualquer parte do mundo, para toda vez que o Jimmy acionasse o relógio, Superman ia vir para ajudar ele em algum problema que ele estava tendo. Eu falo que esse menino tem moral nas histórias em quadrinhos? Tá bom. A maioria das vezes o relógio não funcionava direito, quase sempre, mas foi suficiente para o Jimmy se exibir para as outras pessoas. Olha, o meu reloginho. Tome, um presente de agradecimento. Não precisava. Mas outra característica desse personagem que eu não posso deixar de fora aqui, que eu tenho que enfatizar, já falei aqui que nas histórias do Jimmy ele se transformou em gorila, em tartaruga gigante e tal, mas teve ao longo desses anos todos de Jimmy Olsen na cultura pop, ele foi o rei das transformações aí dos poderes inúteis. Só para citar alguns, ele já ganhou poderes de ficar rápido. O Elastic Lad, ele se transformou no herói Elastic Lad, que ele ficava elástico, até entrou aí para um super grupo de heróis, a Legião dos Super-Heróis. Ganhou poderes de fogo, já virou um polvo, como eu falei aqui, virou até gênio. Gênio, ele achou uma lâmpada mágica e o gênio fez uma armadilha para ele, para se libertar, e ele acabou se transformando em gênio, que nem a gente vê no Aladdin, o Jafar, né? Já virou lobisomem, já se vestiu de hippie, de viking, de astronauta, até de Batman, de múmia. O Jimmy Olsen é a Barbie das histórias em quadrinhos. Teve todas as profissões do mundo. Eu vim a toda velocidade. Bom, depois do rádio e das histórias em quadrinhos, o Jimmy teve outras várias aparições em outras mídias que envolviam, é claro, o Superman. Animações foram inúmeras. A mais conhecida de todas, a que ele aparece mais, é a Superman Animated Series, que eu já falei, já fiz Kryptonita Retro sobre ela, o link tá aqui nos cards. E mais recentemente tem as minhas aventuras com o Superman, onde o Jimmy tá genial. Na verdade a animação é focada nele, no Superman e na Lois, e ele inicialmente é companheiro de quarto do Clark Kent, estagiário como fotógrafo lá no Planeta Diário. Ele é um dos melhores personagens dessa animação, é uma das melhores encarnações de Jimmy Olsen de todos os tempos. Ah, que bom. Estão aqui. Vocês têm que ver isso. A Flip me adiantou o exemplar do jornal de amanhã. O Planeta Diário confirma, o Superman é real, conseguimos a capa! Lê a assinatura. Em séries de TV, a primeira eu já citei aqui, que era Adventures of Superman, onde ele foi interpretado por Jack Larson, primeira série aí do Superman na TV. Desculpe chegar à última hora, Jimmy. Não se desculpe, eu morri de medo. Em Lois e Clark, as novas aventuras do Superman, Jimmy Olsen interpretado por 2 atores. Na primeira temporada, por Michael Landers, que interpretou um Olsen como um personagem arrogante e sarcástico, que muitas vezes parecia estar muito seguro de si. Só que na segunda temporada ele foi substituído por outro ator, o Justin Wallen, porque o pessoal lá da produção, lá os criadores da série Lois e Clark, as novas aventuras do Superman, achavam o ator lá do Jimmy Olsen muito parecido com o Dean Cain,
que fazia o Superman, então eles substituíram. E entrou o Justin Whalen, que também deu uma nova personalidade para o Jimmy Olsen, uma personalidade mais voltada ao que o personagem era nas histórias em quadrinhos, mais atrapalhado, mais inseguro, aquele Jimmy Olsen que a gente gosta. E na série Smallville, o personagem também ganhou destaque, e ele teve uma menção na 4ª temporada. A Chloe tá conversando lá com a Lana, e ela fala de um menino bonito que ela conheceu em Metrópolis, chamado Jimmy, com gravata, borboleta, e a gente já... Leonardo DiCaprio. É o Jimmy Olsen. Here I come. Oh, here I come. Porém, o personagem só foi das caras mesmo em Smallville na 6ª temporada, no primeiro episódio, interpretado pelo ator Aaron Ashmore, que já conhecia a Chloe de outros carnavais, e a Chloe acaba apresentando ele para o Clark, que a maioria das vezes ele chama o Clark de CK, e ele prefere ser chamado de James, e ele começa logo um relacionamento com a Chloe que ele já conhecia antes. E aí, CK? Bom, o fim desse personagem em Smallville é trágico, eu já expliquei aqui, eu fiz inclusive um biografia Smallville do Jimmy Olsen de Smallville, o link tá aqui nos cards também, assista lá, que eu não gosto do final do Jimmy Olsen em Smallville. Agora, o que eu não gosto mesmo, é do Jimmy Olsen do Arrowverse, o Jimmy Olsen da série da Supergirl. Interpretado por Mihir Cat Brooks, um ótimo ator, porém, as características são totalmente diferentes do Jimmy Olsen que nós conhecemos nas outras mídias. Aqui é o Jimmy Olsen alto, forte, seguro de si, um dos grandes repórteres lá da Cat Go Company. Ele é o primeiro interesse amoroso da cara na série, mas eu não gosto desse Jimmy Olsen todo falando grosso, todo homão. Gosto do Jimmy ruivinho, magrinho, desengonçado. Depois esse Jimmy Olsen até vira o guardião. Depois ele vira dono lá da Cat Go Company. Esse aí eu não gostei. Isso não me surpreende muito. E nos filmes do Superman, o Jimmy Olsen também esteve presente. Nos 4 filmes aí da era Christopher Reeve, ele é interpretado pelo ator Mark McClure, que reprisou seu papel também no filme spin-off Supergirl de 1984, tornando McClure o único ator e Jimmy Olsen o único personagem a aparecer em todos os 5 filmes do Superman da era 1978 a 1987. Jimmy Olsen também aparece em Superman Returns, interpretado por Sam Huntington, que também interpreta aquele Jimmy Olsen mais confiante, só que desengonçado, que não consegue tirar uma boa foto do Superman. Adoro essa encarnação aí do Jimmy Olsen. Inclusive nesse filme aí, o Jack Larson, que interpretou o Jimmy Olsen lá na série de TV, na primeira do Superman, ele faz uma aparição sendo o bartender lá que atende o Jimmy e o Clark Kent no bar. Eu devia fazer uma... E o Jimmy Olsen também esteve presente no universo do Zack Snyder, aí não apareceu em Homem de Aço, de 2013, mas apareceu em Batman vs Superman, apesar de muita gente nem ter visto ele direito. Aqui ele é interpretado pelo ator Michael Cast. Ele é exposto como agente e morto depois de terroristas encontrarem um dispositivo de rastreamento em sua câmera. Ele aparece em alguns segundos do filme e a gente só sabe que ele é o Jimmy Olsen mesmo porque nos créditos lá aparece que o Michael Cassidy viveu o Jimmy Olsen no filme, senão a gente nem saberia que ele era o Jimmy só por causa da câmera, vai, não. It's okay, Lois. Ila antun tarayan an akbar generalin. Ile turagat inna dakagatana timigit. E eu não posso deixar de falar também que em um dos DVDs do Smallville, se eu não me engano da 6ª ou da 7ª temporada, tem um bônus especial com a maioria dos personagens que interpretaram o Jimmy Olsen no universo do Superman. Então, além do Jimmy Olsen de Smallville, o Aaron Ashmore, ele encontra o Jack Larson de Adventures of Superman, o Mark McClure dos filmes do Superman, Supergirl, e o Sam Huntington de Superman Returns. E James Gunn também já confirmou que o personagem Jimmy Olsen estará sim no seu vindouro filme do Superman em 2025, Superman Legacy. Eu não sei, quem sabe
um empurrãozinho seja bom pra ele. E esse foi mais um Kryptonita especial, falando a história de Jimmy Olsen, porque ele merecia esse programa. Mas agora eu quero saber você. Qual outro personagem você quer ver aqui no Kryptonita? Deixa aqui nos comentários sua sugestão que eu leio e respondo todos. E é claro, deixa o like no vídeo e compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo Kryptonita. Você fez jus ao que se escreveu, Jimmy. Salvou minha vida de novo.